Hoje a gente vai fazer a análise cabalística de um versículo da Torá. O versículo Êxodo 23:15, que diz: "Ninguém deverá aparecer diante de mim com as mãos vazias." Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Ekef, hoje focando nos parágrafos 12 e 13 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, existe um versículo na Torá, que eu mencionei antes da vinheta, né, em que Deus aparece para o povo de Israel e fala: ninguém vai aparecer diante de mim, ou ninguém deve aparecer diante de mim, com as mãos vazias. Então, vamos entender, como sempre, primeiro o literal do que isso está falando e qual que é o conceito cabalístico por trás. Então, existiam momentos que o povo de Israel tinha que ir para o templo de Jerusalém. Essas eram chamadas as festas de peregrinação. Você tinha 3 festas no ano. E as pessoas tinham que ir ao templo fazer uma oferenda para Deus. Na verdade, elas tinham que ir no templo se encontrar com Deus, né? Manter uma proximidade com Deus. Aliás, a palavra oferenda em hebraico é da mesma raiz de proximidade. Só que, justamente, alguém poderia pensar, né, que ela só vai no templo e isso já aproxima ela de Deus. E Deus está falando: não. Quando você vier para o templo para se encontrar comigo, ninguém deve vir com as mãos vazias, né? Ou seja, você tem que chegar no templo com uma oferta, com uma oferenda que vai ser sacrificada, tá? Agora, essa instrução, ela pode já parecer, já vamos começar a ir para o lado cabalístico, até um pouco injusta. Por quê? Porque a gente sabe que muita gente do povo de Israel, se não a maioria, não tinha condições, né, de ir ao templo e levar uma oferenda. Então, assim, você tinha, como em todas as sociedades, a elite econômica, que aí tudo bem, podia ir, mas às vezes o pobre, né, para dar alguma coisa para Deus, era muito difícil para ele. E aí Deus ainda fala assim: eu não vou aceitar, né, se você não vier com uma oferenda. Fica parecendo uma coisa quase que elitista ou preconceituosa. Mas não é isso que está acontecendo. O que está aqui por trás desta noção? Então existe um conceito cabalístico, né, que é o seguinte: a gente entende na Kabbalah, acho que isso não é novidade para ninguém, que o universo opera num sistema que a gente pode chamar de reciprocidade, né? Então, quando a gente dá alguma coisa, e especialmente quando a gente faz isso com intenção pura, né, com intenção realmente altruísta, ou mais altruísta possível, a gente abre um canal para receber. Então, quando Deus fala para as pessoas: vocês têm que aparecer diante de mim dando alguma coisa, não é para uma questão elitista, mas é porque Deus está estabelecendo uma regra que ele sabe que só ao dar eu consigo receber, né? Então, se você está vindo ao templo para se conectar comigo, é porque você quer receber alguma coisa, você quer receber bênção, você quer receber alguma prosperidade, mas antes disso você tem que dar, tá? Então, essa lei de reciprocidade que eu estou falando, ela não se refere só aos bens materiais, embora eu esteja falando muito aqui de bens materiais, mas também a própria luz, como a gente fala na Kabbalah, né? Mas também sabedoria, bênçãos em geral, tá? Então o que acontece? De novo, quando você dá espiritualmente, quando você dá qualquer coisa, né? E especialmente, como eu disse, de maneira altruísta, sem esperar nada em troca, porque você realmente acredita que é o que você tem que dar, você está se alinhando com uma energia na Kabbalah que a gente chama de Hesed, né? É a bondade mais pura possível, o amor mais puro possível. E essa é a própria fonte da abundância. Então aí está um pouco do segredo do que o Zohar está falando. Você está se conectando com como se fosse um manancial de abundância no mundo espiritual, tá? E aí esse ato de dar, ele cria como se fosse um buraco na sua vida, porque você está perdendo algo, né, entre aspas. Você está ficando aí com vazio. Só que aí esse vazio justamente é o espaço que surge para ser preenchido pela energia divina que vem de Hesed, entendeu? É como se Hesed, ela é uma sefirá que ela não tolera o buraco, ela não tolera a falta. Então quando você dá e cria esse buraco, você já está se conectando com Hesed. E o que Hesed vai fazer naturalmente? Preencher esse buraco, né? Então ela vai permitir que você receba ainda mais do que você ofertou. É a velha história do é dando que se recebe, né? A gente tem esse conceito. Agora, eu quero ir um pouco mais além, né? Porque não é só a sefirá de Hesed que entra em jogo quando a gente fala disso. Tem uma questão com a Malchut, né? Que é o nosso mundo, onde nós vivemos, e por isso que a gente pode falar também de bens materiais. A sefirá de Malchut, ela é muitas vezes, ou quase sempre na Kabbalah, descrita como a sefirá receptora, né? Então, eu faço essa dinâmica que nós estamos falando para Malchut receber alguma coisa, para eu receber alguma coisa aqui no mundo físico. Mas, na verdade, muita gente esquece que a Malchut é receptora
para poder dar, para poder distribuir. Né? Bom, não que ela é para isso, mas ela deveria ser para isso. Então, assim, a verdadeira função da Malhut, o jeito ideal de a gente usar a nossa Malhut é receber para depois redistribuir. Tá? Quando eu, então, faço isso, além de conectar com a Hesed que eu estava falando, eu estou ativando a Malhut da maneira melhor possível. A gente chama isso na Kabbalah de retificar a Malhut. Né? A gente faz a Malhut funcionar bem. Então ela vai começar a receber a luz de todas as Firot, vai ficar com o que ela precisa e vai ter abundância para distribuir. Tá? Mas aí é que está a pegadinha. A Kabbalah diz que essa luz só vai vir e vai ser mantida e ainda vai expandir para você distribuir se você fizer esse ciclo. Se você quiser receber a luz em Malhut e parar aí, digamos, parar no receber, né, ficar só no receber que a gente diz egoísta, você quebrou o ciclo, você quebrou a reciprocidade. Então, é como se fosse assim, é a última vez que você vai receber. Você recebeu, porque a Hesed deu, porque a Malhut recebe, mas como você não perpetuou o ciclo, parou. Entendeu? Você quebrou a cadeia do negócio. Então, lição disso, para receber na plenitude, de novo, você tem que dar. Isso significa o quê? Que espiritualmente você tem que estar sempre que possível. É claro que a gente tem ego, é claro que a gente tem às vezes má vontade, mas estamos falando de um mundo ideal, né? Você tem que sempre que possível estar disposto a compartilhar as suas bênçãos para que novas bênçãos possam surgir, né? Se você recebe bênçãos e essas bênçãos ficam paradas, você está estancando o canal, você está estagnando no canal, né? Então a estagnação é quando, do ponto de vista cabalístico, você se torna só um receptor. Né? Sem o desejo de compartilhar ou até a ação de compartilhar. Às vezes a Kabbalah fala que nem precisa de ação, tá? Só de desejar já é muito bom. Claro que depois você tem que agir, mas só de desejar já ajuda muito. Bom, então, na prática, o que nós estamos falando? Nem que seja por um interesse egoísta, para você receber, aprenda a dar, aprenda a compartilhar. E é um paradoxo, né, da Kabbalah, que a gente fala, bom, você vai aprender a dar para receber, mas tudo bem, nem que seja por isso, aprenda a fazer isso. Pode ser que em um momento, e se Deus quiser é o que vai acontecer, você vai começar a dar altruisticamente, sem nem esperar receber. Bom, então é sempre estar buscando oportunidades, a Kabbalah vai dizer, de onde que você pode compartilhar. Por que eu digo sempre estar buscando? Porque não precisa ser bens materiais, eu vou enfatizar de novo esse ponto. Né? Se a gente lê ali o versículo literal, fica parecendo que isso. Mas não, a gente sempre tem algo para compartilhar. Então você pode compartilhar seu tempo com os outros, você pode compartilhar recursos, você pode compartilhar sabedoria, você pode compartilhar amor, né? uma emoção. Tá? Tudo isso também é compartilhar. Então não importa o seu nível social, o seu status social. Né? Claro que você também pode compartilhar dinheiro, mas não estamos falando disso. É compartilhar qualquer coisa. Tá? E aí quando você faz isso, então você se torna esse canal para a luz divina. Essa luz inevitavelmente volta para você e, mais importante, ela não volta na mesma medida, ela volta multiplicada, pelo que a gente falou, porque conectou com Hesed, né, que é a fonte da abundância. Então, bom, esse é o discurso do Zohar. Por que é tão importante? Por que até Deus exige, né, que se você quiser se conectar com Deus, estar no templo e receber alguma coisa, primeira coisa, não venha de mãos vazias. Um bom dia a todos e tudo de bom.